estudos. Os estudos estão focando a vida nos momentos difíceis. A ideia que nós apresentamos a semana passada é que a Bíblia ela trabalha do começo ao fim com essa pedagogia dos momentos difíceis. Paulo dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então o que a gente tem chamado a atenção é que é possível aprender. E se é possível aprender, eu e você podemos. E mais que isso, se é possível aprender, talvez também é porque seja necessário. Significa que nós não sabemos viver se não passarmos por um processo de aprendizado. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Algumas situações, como nós já vimos aqui exemplos dos próprios irmãos, são muito difíceis. Algumas delas exigem que, mais que o nosso aprendizado natural, Deus intervenha. Deus venha colocar suporte na nossa fé, porque em alguns momentos é difícil aprender em meio às tribulações. Mas a gente precisa ter essa consciência de que as tribulações, elas não são um momento de distância de Deus. Ao contrário, aquele a quem o Senhor ama, é nessa hora que mais facilmente nós percebemos e nos percebemos nas mãos do Senhor. Eu sei que para muitas pessoas hoje em dia é difícil entender como um Deus bom, como um Deus de amor, como a gente sempre diz, pode usar provações para nos aperfeiçoar. Essas questões estão sempre presentes no meio evangélico, no meio cristão, não de hoje, mas de muito tempo já. Os cristãos vêm se perguntando sobre o problema do sofrimento. E nós estamos encarando o sofrimento aqui, não segundo o nosso pensar, não segundo o nosso desejar, mas tentando encontrar na Bíblia qual é o suporte que a Bíblia dá para a gente entender os momentos difíceis e como vivê-los. Porque viver os momentos fáceis, apesar de que eu tenho que fazer uma observação, mas eu vou completar a frase. Viver os momentos fáceis, alegres e felizes da vida não é tão difícil. É fácil. É alegre. Embora não signifique que você esteja vivendo do jeito certo. Porque muitas vezes vivemos os momentos felizes de maneira equivocada, com uma perspectiva equivocada de Deus. Então, é tentar refazer essa nossa maneira de enxergar a realidade que nos cerca, especialmente essa realidade das provações. Eu quero convidá-los a fazer a leitura em Isaías capítulo 35. Boa noite, Jane. Você chegou em hora muito oportuna, Jane. Porque eu preciso de uma pessoa para cantar um cântico, Jane. É hora de não olhar para trás, é hora de recomeçar. Conhece? Será que você me ajuda? Porque as pessoas gostam mais quando você canta do que quando eu canto. Com certeza. Isaías 35. Isaías 35. Olha, no último banco aí, ó, aí você passou por ela, não está aí? Você está procurando alguma coisa? Pensei que tivesse aí. Achou? Ah, é por isso que eu estou falando. Esse é o banco das Bíblias emprestadas. Isaías 35 tem uma palavra de tão grande esperança para nós. A Jane vai cantar, ela se voluntariou. Não, o El está cuidando da neném? Hoje? O El está cuidando? Viviane também podia cantar, né? Ela conhece. Hein, Viviane? É hora de recomeçar. Pronto, a Viviane já se voluntariou também. Quantos voluntários hoje? Muito bom. Há uma mensagem de esperança para nós. Isaías 35, o deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso.
florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Às vezes a vida da gente é exatamente isso. Era até o meu tema. Enfrentando os desertos da vida. Mas o deserto florescerá. Quem já passou por momentos de deserto na vida e viu depois florescer, sabe como é bom ver a bênção do Senhor. Mas a gente não deve nunca esquecer de que essa é a promessa do Senhor. Há, em uma certa medida, a nossa própria vida é um deserto ao longo dela toda, porque nós não encontramos só alegrias. Mas a palavra diz que a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, nós todos veremos. Então, irmão, aproveitando a letra desse cântico que vamos cantar, não pense em olhar para trás. Não viva das decepções passadas. Você pôs a mão no arado? Eu nunca trabalhei na roça, não. Mas sempre que a gente ouve alguém que trabalhou na roça falando sobre o arado, diz assim, você nunca deve olhar para trás. Senão, você pode afundar o arado na terra, ele pode ficar superficial ou ele pode perder a direção. Quem põe a mão no arado, olha para frente. E assim que o Senhor espera. E se você realmente olhar para frente, lá na sua vida, olhar sempre para frente, o que você verá é Isaías 35. É isso que Isaías 35 está fazendo. O povo está vivendo em um deserto, o povo está vivendo um momento difícil, mas Isaías faz você olhar para frente e falar, calma, o deserto se alegrará, florescerá, e a glória do Senhor será vista. Vamos cantar? Ao som do instrumento, das vozes, e acompanhado pelas vozes, vamos cantar. Em pé.
Nosso Pai querido, nós desejamos muito olhar sempre lá na frente, sempre com muita esperança. Mas às vezes, Senhor, o deserto é tão árido, às vezes as pedras são tão grandes, parecem invencíveis. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Abençoe-nos para que creiamos realmente no Senhor. Nossos olhos estejam postos lá na frente, lá em Cristo Jesus, que tudo venceu por nós. Damos-te graças pela palavra abençoada, a qual alimenta essa nossa esperança. E que esta noite, Senhor, refletir sobre as dificuldades da vida, sobre os desertos da vida, nos permita crescer, nos dê ferramentas, Senhor, para que possamos atravessar este deserto com fé, honrando o Senhor e testemunhando do amor do Pai. Ajuda-nos e instrua-nos, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado, Jane. Obrigado também, Viviane. E Natália, né? Obrigado a todo mundo. Irmãos, abramos a Bíblia lá em Deuteronômio 8. Semana passada nós mostramos a pedagogia bíblica do sofrimento, da luta, dos desertos da vida. Neste capítulo, capítulo 8 de Deuteronômio, nós vamos tentar entender. Deus também traz as razões, tenta explicar algumas coisas a respeito disto. O que está acontecendo em Deuteronômio? Nós vamos simbolizar assim, ó. Aqui está a terra prometida. Aqui nós vamos ter um rio, o rio Jordão. Aqui está o rio Jordão. Aqui está Canaã, a terra prometida. E aqui está o povo de Deus. Moisés também está aqui. E aqui nós temos todo o deserto do Sinai. Para quem não conhece a península do Sinai, o povo, aqui está Canaã, Canaã está aqui em cima. E o povo saiu daqui do Egito, que fica mais ou menos nessa região, e em lugar de ir direto para Canaã, eles peregrinaram por 40 anos até o Monte Sinai. Eles peregrinaram até o Monte Sinai e depois mais 40 anos para poder atravessar para Canaã por este lado. Então nós estamos, na verdade, irmãos, em Deuteronômio, 40 anos depois de uma saída do Egito, chegando perto da terra de Canaã, e Moisés então fazendo os seus últimos sermões. Nós temos em Deuteronômio 5 sermões de Moisés, ou 5 discursos de Moisés, só para você ter uma ideia, às vezes a gente não tem essa noção. Olha aí no capítulo de número 4, lá no verso 44, você vai ver que o texto que nós estamos lendo, ele está dentro do segundo discurso de Moisés. Tá? Segundo discurso de Moisés. E esse discurso de Moisés, esse segundo discurso de Moisés, ele tem como objetivo falar a respeito da lei de Deus, falar da importância da obediência, da importância de estar seguindo o Senhor, de observar os mandamentos, e ele vai, vamos achar aqui, até o capítulo de número 26, onde no capítulo de número 26 termina lá com a exortação à obediência. Então esse segundo discurso de Moisés, o primeiro ele organizava a terra. E no segundo discurso, Moisés vai falar assim, olha, vocês precisam aprender a obedecer. Porque é isso que faz a vida da gente andar no caminho certo, na direção certa. Especialmente agora que vocês vão entrar na terra de Canaã, há grandes desafios em Canaã. Canaã era uma terra que manava leite e mel, uma terra em que nem o Brasil, nem se plantando, tudo dá. A terra era ótima, mas tinha gigantes, tinha inimigos. A terra tinha as suas tribulações. Mas o que faria este povo ser um povo vitorioso nessa terra
Não é que esse povo ia entrar lá e vencer tudo e ser o melhor. É que esse povo estava com Deus. Esse povo estava entrando nessa terra na companhia do seu Deus. A estratégia de Moisés não era falar, agora vocês têm que ser mais espertos que os outros, vocês têm que analisar bem, vocês têm que fazer um bom pacote econômico. Não, a estratégia de Moisés é: sejam obedientes, andem com seu Deus. E se vocês forem obedientes, essas bênçãos vão acontecer. Então, Deuteronômio é um livro. Vamos fazer um salto. Eu sei que eu pedi para vocês abrirem no 8, estou mostrando aqui os discursos já, mas vamos até o capítulo 28. Deuteronômio, então, é um livro cuja a perspectiva mais evidente dele é preparar o povo para os grandes desafios, não mais do deserto, mas os desafios que continuarão na terra do Senhor, na terra que o Senhor dá. E isso é muito significativo para nós também, e isso será muito significativo no capítulo 8, que nós vamos estudar. Deuteronômio 28 começa assim: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás, bendito serás, bendito serás, bendito serás, e assim vai, bendito serás. Certo? Então, assim, nós precisamos de uma fé que nos ajude a nos manter firmes no caminho. É muito fácil nosso coração se desviar. Quando Moisés não entrou na terra, vocês sabem disso, e então Josué teve que entrar com o povo na terra. Josué teve que atravessar o Jordão. E antes de Josué atravessar o Jordão, disse Deus para Josué: ser forte e corajoso. Cumprir tudo aquilo que está neste livro da lei. Não te desvie dele, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu serei contigo. No meio da provação, Deus não é só a melhor companhia. Deus é a única companhia que pode fazer a diferença. Todas as companhias, todas as outras ferramentas da vida, elas precisam estar unidas a Deus. Porque elas podem parecer eficientes. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro pode parecer muito eficiente. Eu estou com um problema. Quer dinheiro emprestado? Estou aqui. Resolveu. Pode parecer eficiente. Mas só Deus é eterno. Só Deus é de fato a resposta. Nós vamos pegar todas essas outras ferramentas que nos são dadas ao longo da vida e submetê-las a Deus. Capacidade, amizades, contatos, força física, poder intelectual, poder político, dinheiro, poder econômico, qualquer coisa. Desconectado de Deus é uma ferramenta limitada e que pode de uma hora para outra falhar. Mas o homem mais fraco, na companhia do Senhor, se torna um homem mais forte. Então esse é um ensino geral do livro de Deuteronômio, que a companhia de Deus, a obediência do povo, este andar junto com Deus, faria toda a diferença. Vamos voltar agora então em Deuteronômio, capítulo de número 8, lá no segundo discurso de Moisés. Segundo discurso de Moisés. Para vencer os desertos da vida, para atravessar os desertos da vida com fé,
com fé. A primeira coisa, em Deuteronômio, alguém lê aí o verso de número 1? Alguém pode ler? Hoje nós vamos ver de 1 a 3. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Duas palavrinhas que podem, na minha visão, podem resumir esse verso. Deus está dando uma ordenança e ele, a primeira palavra que ele fala é que nós temos que obedecer. Cuidar em cumprir. Mas o cuidar em cumprir vem seguido de uma promessa que gera uma esperança. Vocês devem cuidar em cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entrais e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Então, os dois primeiros elementos da caminhada tem que ser esses dois. Nós somos cristãos não a partir do momento que nós passamos a ser membros de uma igreja, mas a partir do momento em que a nossa vida, a nossa perspectiva, o nosso olhar para a vida, ele enxerga lá na frente, ele enxerga Deus lá na frente, ele enxerga Cristo lá na frente. O cristão, ele demarca a sua vida porque ele constrói uma esperança. Meus irmãos, eu tenho repetido uma frase, vocês já têm ouvido, às vezes eu sou repetitivo, eu sei. Eu acho que eu perdi o microfone, não, está aqui. Estão me ouvindo aí, né? Está saindo o som lá para cima. Tenho repetido uma frase, a frase é a seguinte: Deus não nos prometeu uma viagem tranquila. Deus nos prometeu uma chegada segura. É verdade. Abra aí em João, Evangelho de João, capítulo de número 16. Alguém lê o último versículo. Se sua Bíblia é essa Bíblia com inário, ele está bem embaixo, do lado esquerdo da página esquerda, começa lá embaixo e termina lá em cima. João 16, o último versículo, se é a Bíblia com inário. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essas coisas vos ordeno para que tenhais paz em mim. Então, se você percebe o que Jesus está dizendo, é que essa caminhada aqui, ó, esse trajeto até lá, é um trajeto aflitivo ou com aflições. Ele não nega isto. Mas ele ainda diz que você pode experimentar a paz. Para fazer isso, a primeira coisa, tenha esperança. Nossa esperança está em Deus. Eu não sei, irmão, eu sei, às vezes as pessoas me questionam e eu tenho alguma dificuldade de explicar isso para algumas pessoas. Se for o seu caso, você me avisa. É que as pessoas têm uma expectativa com essa vida de que as coisas têm que ser sempre oportunamente boas. E aí elas pensam assim, bom, mas não desejar isso não seria um masoquismo, ou não seria ruim. Eu não estou dizendo que a vida aqui, ela tenha na sua alma, a sua maneira de receber a vida, tenha que ser triste para a vida ser cristã. O problema é que às vezes a gente imagina que paz só acontece quando não tem luta ou aflição. A Bíblia nos ensina que é possível sentir essa paz, mesmo que a experiência da vida seja também de deserto, aflição.
E, no fundo, por causa do pecado, gente. Não tem como essa vida não ter aflições, porque nós vivemos no mundo, como João disse, jaz no maligno. Esse jaz no maligno não aponta apenas para a maldade vinda de Satanás. Aponta para o fato de que, quer queiramos ou não, nós estamos num ambiente atingido pelo pecado. A própria natureza em Gênesis produziu cardos, abrolhos, espinhos. Então, não tem como. Seria estranho a gente pensar num mundo onde tem pecado, um mundo onde todas as coisas são perfeitas. O problema, então, para nós, não está em mudar isto completamente. Ainda que a gente tenha que lutar para transformar o mundo num lugar melhor, nós vamos ver que esse é o nosso papel. Mas, ao mesmo tempo, não pode fugir da nossa consciência de que, apesar de todos os nossos trabalhos, labores, para mudar isto aqui ainda está presente. A questão é que nós temos que mudar o modo como experimentamos as realidades da vida. Não sei se eu consigo explicar isso para você. Você está bem, está tudo bem com você, mas de repente você precisa ir no médico, você passou mal, você vai ao pronto-socorro, você é atendido e o médico diz: procure um médico urgente, procure um oncologista. E aí você procura o oncologista. Conta a história que aconteceu com você, o quadro de enfermidade, os seus pronto-socorro e que o médico lá indicou. Aí o oncologista fala: vamos fazer alguns exames. E você faz alguns exames, espera alguns dias. E nesse meio tempo, orando, pedindo a Deus que não seja nada, mas, ao final, você descobre que tem um câncer. Nós estamos sujeitos, ou não estamos? Nós devemos orar, nos colocar nas mãos de Deus, sabemos que Deus é poderoso para retirar, para afastar isso. Mas quer queira, quer não, crentes ou não crentes, todos estamos sujeitos. Se Deus simplesmente tira o deserto e faz florescer e o câncer é negado, tudo bem, ótimo, louvado seja o Senhor. Mas e se de repente o doutor, como tem um livro que diz assim, tem um livro que o título é Doutor, é câncer. Título do livro, Doutor, é câncer. E o doutor diz: é. Irmão, dependendo de como você vai vivenciar esta realidade, será o seu trajeto. Será como você vai peregrinar. Você pode aprender muito numa situação dessa, ou pode sofrer muito. Nós precisamos trabalhar aqui, ó. Nós não podemos nos enganar, achar. Nós temos que tentar encarar a vida de uma maneira que Deus se faça presente em toda e qualquer situação. E aí, pastor? E aí? A minha vida vai estragar, o resto da minha vida está estragada. Porque quem tem uma doença dessa, corre muitos riscos, gasta muito dinheiro, a família sofre muito, e tudo isso é verdade. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Vamos pedir para Deus: cancela a minha estadia aqui? Vou me jogar na ponte? É a reação de algumas pessoas. Às vezes crentes também. Às vezes não tem a coragem de fazer, mas o sentimento. É nessa hora que isso aqui, ó, ganha um valor.
ganha uma dimensão. Se torna para mim e para você tudo o que nós temos. É o nosso grande valor. Nós começamos a refletir sobre muitas coisas, porque a nossa esperança passa a estar completamente na vontade dele. E ele diz o que para nós? O deserto florescerá. Então, quando Moisés traz esse discurso para o povo, Moisés fala assim: olhem para frente, olhem para a terra, vocês vão entrar na terra. Criem essa expectativa da esperança. Algumas vezes é difícil. Em algumas situações é difícil. É daí que entra o esforço do trabalho. Se fosse fácil, não estaria na Bíblia. Você levantou a mão? Não? Fosse fácil, fosse um negócio que a gente fizesse naturalmente, não haveria tantas recomendações bíblicas. Nós precisamos agora passar a treinar a nossa mente enquanto vivemos nesse deserto. Treinar a mente para viver em meio a esse deserto com esperança. Essa esperança é quem produz essa paz. Porque às vezes a pessoa pensa que o que vai produzir essa paz é a experiência, o que vai acontecer. Não é, gente. Se a nossa paz é produzida pela experiência, corremos o risco da paz se transformar em tristeza dependendo da experiência, dependendo do momento. O que vai construir essa paz é essa esperança, que eu posso pôr aqui neste sentido, fé no sentido de esperança. A determinada confiança de que Deus estará sempre fazendo o melhor e me abençoando em toda e qualquer situação. Pastor, o que eu acho assim, interessante, fazendo um paralelo dessa época com a vida da gente atual, né? Naquela época você nota que eles tiveram provas, né? Que Deus estava presente em todos os momentos, né? Na hora que estava lá o faraó atrás deles, na hora de comer, de beber, de tudo, né? Verdade. Então, quando chegou na terra que foi falar só que havia gigantes, o medo imperou. E não deveria imperar, porque Deus provou naquele tempo todo que Ele era maior. E a gente nota, né, que vocês, como naquele versículo, né, Senhor, guardo na memória aquilo que pode me trazer esperança. Se a gente for olhar a vida da gente, né, pelo que você já passou e quantas vezes foi vitorioso, não era para ter medo. Não é verdade? E é disso que Moisés vai falar. Mas isso é um treinamento, Sônia. Porque eu e a Natália passou por um problema e a gente ficava, eu ficava me questionando por quê, até um certo momento, com o amadurecimento dela, que é maior que o meu, ela falou assim: para de perguntar por quê, e sim para quê. Por que Deus está fazendo isso? Exatamente, é uma reação diferente, né? E a gente... E melhor ainda, sabe qual será a nossa reação? Quando aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí o amadurecimento chegou ao ponto em que a alma sossega, descansa. A gente tem o mesmo problema, o problema continua, só que a gente... Vivencia um problema de uma maneira diferente. Só que veja, essa esperança, ela precisa crescer. Porque você já deve ter passado por um problema que no início você estava cheio de esperança. Mas aí o problema esticou. O tempo foi passando e o problema foi ficando. Se essa esperança não cresce,
junto com as experiências, chega uma hora que ela não suporta. Aí é o que Jeremias fala, perdi a esperança. Aí você precisa, por isso ela precisa crescer. Por isso Jeremias vai lá em Lamentações 3,16, quero trazer a memória que me pode dar esperança. Quero trazer para a mente realidades que aumentem a minha esperança. Então você precisa fazer crescer a sua esperança no Senhor, sua expectativa de Deus. Daí, o que fazer, pastor? Como é que a gente faz isso? Esse é o ponto, né? Isso virá aqui, ó. A obediência ao Senhor. Como? Imagina, vou ilustrar, tentar explicar o que está aqui na minha cabeça. Imagina que você é uma criança e está perdida nesse salão aqui. O Oséias veio apagar todas as luzes e você está perdido e a porta está trancada por dentro. E aí você começa a gritar, pai, 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 pai. Aí seu pai está do lado de fora da porta, só que ele não consegue entrar. Aí o seu pai fala assim, onde você está? Ai pai, eu estou aqui no banco. Então vai para o corredor do meio. Anda até a frente, vai ter uma escada, sobe 3 degraus. Aí você vai para a esquerda, você vai encontrar o piano. Encontrou? Vai para frente, você vai achar a porta. Olha, mexe na porta, tem uma chave, vira a chave. Abriu a porta. Você não está enxergando, você não tem expectativa, mas você confia no seu pai. E ouvir a voz do seu pai é tudo o que você tem. Não adianta você querer, pai, não, pai, eu vou pular pela janela, pai, eu vou tentar sair do outro lado. Não adianta. Então, Moisés vai dizer o seguinte, a nossa esperança, a nossa expectativa, a nossa força para seguir adiante, dependerá da obediência. Ela cresce à medida que, obedecendo a Deus, eu vou fortalecendo a minha proximidade com Ele. Então, Moisés une essas duas coisas. Une essas duas coisas. Então, para uma caminhada como esta, 2 palavras: obediência e esperança. Alguma pergunta? Alguém quer completar aí o pensamento? Sempre fica uma pergunta, né? Como é que é a pergunta? É essa. Por quê? Realmente a Natália tem toda a razão. Deus responde com outra coisa. Versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio. Vai lá, Daniel, lê pra gente, bem alto. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto e estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Aflições, deserto. Para quê? Ou, por quê? Então ele vai te dizer o seguinte: te humilhar. Não é isso que ele está dizendo aí? Deus queria humilhar Israel. Nenhuma relação com Deus é boa o suficiente enquanto você não tem um coração quebrantado. Enquanto você se acha o máximo, enquanto você pensa que tudo está nas suas mãos e sob o seu controle, a tendência é de você querer relacionar-se com Deus de nariz empinado, peito estufado. Às vezes Deus precisa trabalhar muito o seu coração. Deus precisa mudar a sua perspectiva. Ninguém vai viver com esperança em Deus enquanto não entender que sem Ele nada podemos fazer.
Quando Deus leva Israel para humilhar Israel, não é no sentido, como a gente fala, pejorativo, de desprezar, é de quebrantar, é de fazer o que ele diz que faz com o vaso. O que é que ele faz com o vaso? Ele molda, mas antes de moldar, quebra. Deus trabalha no ponto central. O ponto central do homem, vocês já me conhecem, né? Sabem tudo que eu digo. Daqui um pouco, vocês vão ter que eleger outro pastor, porque eu já disse 10 vezes tudo que eu sei. O ponto central do homem, o coração, precisa ser quebrado. Porque nós vivemos por nós. Nós ainda somos assim. Nós queremos dar o jeitinho nosso. Deus fala que é de um jeito, a gente olha de meio de lado, tenta de outro. Deus indica o caminho, a gente fica querendo o outro, dando seta para a direita e quando Ele pede para ir para a esquerda. A gente tenta convencer a Deus que o nosso plano é melhor. Pior é quando a gente aposta muito mais no nosso plano que no de Deus. Abra aí, vamos lá em Isaías, só para pegar um texto do profeta, esse profeta que tinha palavras tão importantes a dar àquele povo. Isaías 66, versos 1 e 2, alguém pode ler? Ó céu não, deve ser o céu. Desculpa. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis a vós? Edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. O povo de Israel tinha construído um grande templo. Vocês sabem a história. Tinham construído um templo magnífico. E sabe o que eles achavam? Que Deus estava muito feliz com eles. Porque eles tinham feito uma casa para Deus. E que eles eram generosos para com Deus, porque o que eles fizeram para o nome de Deus era maravilhoso. E eles estavam invertendo as posições. E Deus chega para eles e fala assim, eu fiz tudo isso. Vocês edificaram a casa para mim? Nem os céus. Eu não caibo nem nos céus. A terra, toda a terra, é o estrado dos meus pés. É onde eu ponho os meus pés. Eu sento aqui e ponho os meus pés na terra. Eu fiz tudo. Vocês acham que eu vou olhar para vocês pelo que vocês estão fazendo? Deus fala assim, olha, sabe quem é a pessoa para quem eu vou olhar? É para a pessoa que não é assim. É para a pessoa que só de olhar a palavra de Deus, treme, só de ouvir. É o abatido. É o coração pequeno, é o homem pequeno. É o homem que se lança nas mãos de Deus como uma criança pequena, se lança nos braços da mãe. Olha lá. Conforme vai crescendo, não quer ficar no colo, quer correr. Mas é engraçado quando chega uma idade, eles querem correr, mas a hora que eles sentem medo, o que eles fazem? Correm para o braço do pai, da mãe.
A hora que vem o medo, não quer sair, você vai pôr no chão, não pode descer, não. Mas quando a gente cresce, quando a gente acha que sabe tudo, quer andar com as próprias pernas. Então, é preciso aprender. Você quer aprender no deserto? Quer treinar a sua mente? Treina a sua mente na humildade. Quer usar a vida como uma escola? Treine a sua mente a nunca ser arrogante diante de Deus. A nunca ser arrogante nem diante da realidade, nem quando ela é dura. Tem umas frases que a gente diz que se Deus não fosse misericordioso, cai um raio na cabeça da gente, né? Quando a gente diz assim, sei porque eu estou passando por isso, eu não mereço. Não é verdade? É que, olha, se caísse raio na cabeça da gente, toda vez que a gente mostrasse o ego inflado, gente, bom, primeiro não ia ter ninguém. Eu não mereço isso. Deus seja misericordioso, mas não é porque você merece ou deixa de merecer. Sabe, às vezes a gente se acha, até quando a gente é mal, fala, nossa, eu estou merecendo apanhar de Deus. Então fala, o que eu fiz para merecer? Oi, o que eu fiz para merecer essa... A gente acha que é capaz de fazer qualquer coisa para mudar o braço de Deus de direção. Israel pensava assim. Israel, no meio da caminhada no deserto, queria voltar para o Egito. Que achou que Deus não era forte o suficiente para dar vitória para eles. E aí então o que eles fizeram? Olharam para eles e falaram assim, bom, nós não temos exército ainda, gente, é melhor a gente não arriscar. Como se, na verdade, tudo dependesse só deles. Nós precisamos descobrir nosso Deus dentro do nosso coração. O problema não está na falha de Deus, é em que nós teimamos no egocentrismo, naquela coisa altiva. Então os profetas combateram muito a altivez de Israel. Ele te levou por 40 anos no deserto para te humilhar, para te provar. Para te provar. Humilhar e provar. Provar aqui não é só colocar você em situação difícil. Tenta entender a ideia de quem está purificando alguém, passando sob a prova, aquecendo o fogo, jogando você lá no meio para retirar as impurezas, para ver se sai ouro. Deus precisa queimar o resto de nós que não quer se entregar a Deus, transformar, fazer a gente mais santo, fazer com que a sua igreja seja mais obediente, que nós tenhamos prazer na obediência, e para ter prazer na obediência tem que ter humildade, gente. Né? José, você comandava lá um departamento antes de aposentar, né? Antes de agora só comandar viagens internacionais. Você comandava um departamento. Tinha funcionário que você mandava, ele obedecia na boa, né? Mas não tinha funcionário turrão? Você precisava convencê-lo de que ele tinha que fazer do jeito que você queria? Muitos. Mas é difícil a gente lidar com pessoas orgulhosas, elas teimam. Gente, imagina Deus, né? Como é que Ele lida com a gente, né? Mas o humilde obedece. E, em consequência, ele é lapidado. Ele é transformado. Você será mais transformado quanto mais humilde for. Porque nas situações difíceis, você só pode se acolher em Deus.
É o seu socorro, a única coisa que você vai ter. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E no fundo, não é que Deus tinha dúvida. Esse saber aqui não dá ideia de que nosso Deus tem alguma dúvida e Ele está nos provando só para ver, para saber algo que Ele não sabia. A ideia de saber aqui é para dar a conhecer. E o que eu acho mais importante é que ele faz isso, o ponto que ele trabalha é dentro de você. Eu estava lendo uma frase de Agostinho hoje. E Agostinho, ele tem uma frase que ele diz assim, eu li na internet, então eu não sei te dizer em que livro de Agostinho está, até preciso pesquisar depois. Ele diz assim, o caráter de um homem não é medido pelas coisas que ele realiza, mas por aquilo que no coração ele ama. O que está, o amor que estiver no centro do seu coração, esse é o que interessa a Deus. Deus quer saber se a sua obediência a Ele tem a ver com Ele. É por causa dele que você obedece, por amor a ele, ou você obedece por amor a si mesmo? Porque, gente, há pessoas muito obedientes porque amam a si mesmos. Eles querem ser obedientes, porque se eles forem obedientes, as bênçãos vão chegar. Se ele der o dízimo, Deus vai abrir as janelas dos céus. Se ele fizer isso, se ele fizer aquilo, se ele cantar no louvor. Se ele não faltar na igreja, quem sabe se ele estudar para ser pastor. E às vezes ele faz tudo isso por amor a si mesmo. Porque isso traz prazer, ou porque ele quer garantir. Deus quer saber se nós o obedecemos, se nós guardamos a sua lei, porque o amamos. Você ama o Senhor? Faz um teste. O que você faz para Deus, você faz por quê? Você ama Deus? É isso que move você na direção de Deus? Você vem a um culto, a um estudo bíblico de quarta-feira, que é Deus, porque é importante para você saber mais do seu Criador. Porque é bom conhecer mais aquele que deu tudo por você. Sabe, o que é que nos move? Há um exemplo bíblico bem interessante, que eu acho que vale a pena. Como eu sou bem repetitivo, vou repetir mais esse. Abra em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Já está na hora de eu ler a Bíblia de novo para mudar de exemplos, né? Logo no comecinho. Vinde a Betel. Não é o comecinho, é o 4, né? Vinde a Betel. Alguém lê aí o 4 e o 5. Amós. Gente, Amós. Capítulo 4. Amós, logo depois de Joel. Lembra a musiquinha? Oséias, Joel, Amós, Obadias. 4, versículo 4. Lê aí, Elton. Vinde a Betel e transgredi, a Gilgal e multiplicai as transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Espera só um minutinho. Muito bem, Israel. Tudo certinho. De 3 em 3 dias. Os crentes lá da Vila Formosa não levam os dízimos de 3 em 3 dias. Mas Israel levava. Parabéns, Israel. E outra, eles multiplicavam, né? Só tem um problema, né? Tudo isso ele estava chamando de transgressão. Como assim?
Continua. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias e publicais, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Estavam transgredindo, não é porque eles traziam essas coisas, mas é porque eles traziam essas coisas porque gostavam. Eles se sentiam muito bem lá na frente entregar o seu dízimo. E não faziam isso por causa de Deus. Faziam isso por uma satisfação pessoal, sei lá, de mostrar para os outros que estavam sendo obedientes. Aquilo dava status para eles de alguma maneira. Eles achavam aquilo muito bom. Eles gostavam de cantar os louvores de Israel. Eles adoravam os sacrifícios. Eles achavam o máximo os sacrifícios. Eles iam para casa tão contentes. Mas não era por causa de Deus. O objetivo deles era meramente um alimentar do próprio ego. Veja, é nesse sentido que a gente precisa ser provado, precisa ser retirado de nós isso, precisa ser trabalhado. Por isso Deus é para ver o que é que está no coração de vocês, se vocês vão obedecer e o porquê desta obediência. Qual é a base disso? Voltando a Deuteronômio agora, capítulo 8, verso 3, isso eu vou ler. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. As experiências, não só as ruins, não só a humilhação, não só a fome, mas também os momentos de maná. Tudo isso é para a gente aprender que a gente não vive desse mundo, que a gente vive do que vem de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus Cristo citou esse texto. Tem pão aqui, tem pedras aqui, transforma em pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor. A promessa. O que é que procede da boca do Senhor? Qual é a palavra que procede da boca do Senhor? Então vamos voltar ao nosso esqueminha original. Preste atenção. Esperança. Esperança. São as promessas de Deus. É disso que vive o homem. É disso que nós precisamos aprender a viver. Só que dá a impressão que isso é pouco para nós, né? As promessas de Deus. Nós queremos uma coisa mais concreta, não é isso que é verdade? A gente não busca coisas mais concretas. Assim, eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor vai dar o céu, que isso é maravilhoso, mas eu sei, gente. Enquanto isso, você quer mais coisa, né? A gente quer mais coisa. Eu não tenho como... Deus não vai. Se você aprender a confiar nessas promessas, Ele vai mudar o seu coração, a ponto de você viver cada uma dessas realidades no princípio da promessa, do shalom, da paz, da esperança de que eu tenho que obedecer, fazer o que é certo, porque se eu fizer o que é certo, eu estou na direção correta, eu não vou errar a porta. Eu vou vou ter uma chegada segura. É aprender a ter uma expectativa. Na excursão, na viagem que nós fizemos para Ribeirão, eu vi uma conversa muito boa do seu Isaías. Aliás, foi uma viagem muito bacana. Quem não foi, perdeu. Nós voltamos cantando o trajeto todo, cantando hino. O seu Adalto estava com a gente, né? Então, mas todo mundo entrou na brincadeira de louvar o Senhor. Não, nem tanto brincadeira, né? Mas na alegria de louvar o Senhor.
Se Isaías falou assim, puxa pastor, a gente canta, que a gente fala, tanto que a gente tem alegria nas coisas de Deus e no porvir, mas a gente vive tanto para esse mundo, né? É mesmo. Quando a nossa fé crescer, quando o Espírito nos levar ao patamar como de Cristo, isso vai ser diferente. Não sei se a gente pode usar o exemplo de Paulo, que ele fala, né? Tanto sei passar... Pode, lógico que pode. E tanto ter fartura, em todos os momentos da vida dele, ali, depois que ele, né, Jesus aparece para ele, ele começa a pregar o Evangelho, a gente percebe um homem assim, em todos os momentos, em todas as circunstâncias dele, ele, aonde ele estava, a vida dele, Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. e era só fácil. Você tem exemplos na Bíblia, né, Silvia? Vamos pegar Daniel. Daniel está lá, é levado com um jovem ainda para a corte do rei. Ele não fica lá reclamando, eu estou aqui na Babilônia, esse povo mau, ignorante. Está lá, então vou aprender. Ah, o que ele quer? Que eu aprenda? Então vou aprender. O que ele quer? Que eu seja, quer que eu seja mais forte, mais inteligente? Então eu vou aprender, sem desobedecer. Isso que é importante. Ele sabe que o caminho é com Deus. Então ele fica obediente. Mas ele não fica lá frustrado porque está na Babilônia. Aí num determinado momento, as pessoas com inveja acusam ele de ter de adorar a Deus, não se ajoelha diante da estátua. Ele continua obediente. Aí o rei fala, vai para a cova dos leões. E você não vê ele pedindo habeas corpus. Dá um habeas corpus, revê a minha pena. Ah, como é que é? Esqueci que eles estão julgando agora os embargos infringentes. Eles não têm nada disso. Ele vai para a cova dos leões. Vai para a cova dos leões. Na cova dos leões, você não vê ele gritando, socorro, leão. Você vê, pronto, lançado na cova dos leões. Deus liberta ele. E ele não sai da cova dos leões, o cara amargurado. Oh, por que vocês me jogaram na cova dos leões? Ele sai de lá, honra o rei e continua escrevendo suas profecias de esperança. Nós temos tantos exemplos. A rainha Esther, aquela frase. Tem uma frase da rainha Esther, não sei se vocês já leram. Quer dizer, se perecer, pereci. É isso que eu tenho que fazer. Deus me disse que eu tenho que libertar o meu povo. Tenho que falar em favor do meu povo. Mas você não pode ir lá agora. O rei vai mandar matar você. Se perecer, pereci. Irmãos, treinem a sua fé, treine o seu coração para viver com esperança. Cada situação que você passar, fortaleça a sua esperança. Põe a sua esperança adiante. A palavra do Senhor, as promessas do Senhor. Voltando no verso de número 1, lembra? Possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento seus pais. Sossegue a sua alma. Vai lá, Natália, vamos cantar o hino 254. Sossegue a sua alma. O que é que te aflige agora? Qual é o deserto seu? Qual é a situação inesperada? Sossegue a sua alma. Se ela se prolongar, a situação de deserto está se prolongando. Trabalhe para aumentar a sua fé. Continue obediente. Continue obediente. Não é porque uma provação está se estendendo que você recebe a liberdade para desobedecer. Continue obediente. Alimente a sua fé. Essa fé, disse o apóstolo Paulo, é que vai fazer você viver. O justo viverá por fé, ou pela fé. Hino 254.
Jane, nos ajude, por favor. Se eu não atrapalho. Se você ajuda, eu não atrapalho. Vamos ficar em pé, irmãos. Querido Senhor, derrama sobre nós essa paz que só o Senhor pode dar, que preenche a alma nos momentos mais difíceis, que nos dá segurança, que fortalece a nossa esperança. Ajuda-nos a meditar nessas coisas, a treinar o nosso coração para confiar em Ti. Ajuda-nos realmente a sossegar a nossa alma. Por isso nós Te pedimos graça que venha dos céus para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar.
Eu não dei a oportunidade, mas alguém quer perguntar alguma coisa? Gostaria de fazer alguma observação pessoal? Fica à vontade. Dou alguns minutinhos para a gente ter esse momento. É assim, né? Quando a gente viver na esperança, né? E depois não ser vive na esperança com fé. E nós somos tão imediatistas, né? Tão assim, e a definição de fé, certeza das coisas que se espera, convicção de fatos que não se vê. Certeza das coisas que se esperam. Isso mesmo. E a gente viu, né, desde a época de Jesus lá, que todo mundo só vivia na busca do milagre, na busca da bênção, da coisa imediata, né? Ninguém quer viver por fé esperando, né, por uma coisa que ainda a gente vai aguardar. Eu quero que os irmãos não percam também a noção de que Deus opera milagres, de que nós podemos orar pela cura das pessoas, podemos esperar que ainda hoje Deus mude a nossa vida. O problema não é o que Ele pode fazer hoje, o que Ele vai mudar hoje. É você não deixar de aproveitar a paz que vem de Deus só porque não aconteceu ainda. Porque também não é o outro extremo, eu não preciso de milagre. Todos nós precisamos de que aconteçam coisas na nossa vida, que mudem a nossa vida. Precisamos resolver certas coisas. E Deus não nega que vá fazer certas coisas na vida da gente, como faz. Só que se elas não vêm, nosso coração não se derrete. Ele continua firme, o meu coração está firme. Eu posso esperar amanhã. Eu posso esperar a vida inteira. Eu posso esperar a vida inteira por uma bênção. Pastor, a vida inteira por uma bênção? Posso. E se ela não vier? Se eu esperar a vida inteira e ela não vier, e o senhor morrer e a bênção não veio, qual que é o problema? Se eu esperei em fidelidade e esperei em Deus, todo esse trabalho da minha fé, eu recebo lá, quando encontrar com Ele. Servo bom e fiel. Olha Hebreus 11. Quantos e quantos dos nossos viveram pela promessa, mas não viram a promessa concretizada? Por que só eu tinha que ver? Também não é para a gente perder a expectativa de que Deus mude a nossa vida, mas ao mesmo tempo, se não acontecer, descanse em Deus. Então não precisa cancelar as orações que você está fazendo para Deus mudar as coisas. Continue, mas na esperança de que tudo está em Deus. Alguém mais? Só comentar, você falando de milagre, né? Estava comentando com o Daniel. Você viu a reportagem da televisão em que um motoqueiro foi atravessar uma rodovia, né? Você chegou a ver. Então estavam os carros parados e a rodovia passando. Então ele foi atravessar, né? Foi atravessar a rodovia? Atravessar com a moto, né? Retorno. Com a moto. Um retorno. Não, ele foi cruzar ela. Foi certo. Cruzar, né? Aí, os caminhões passando, carros passando. Então, ele estava esperando passar, né? Como um pedestre querendo atravessar, esperando um momento. Aí o que aconteceu? Ele viu o momento e ele foi. Só quando ele foi, veio um caminhão, esse caminhão pesadão mesmo, e pegou ele de cheio. Ele devia estar vindo uns 80 ou mais. Pegou ele de cheio, assim, arremessou ele longe e passou por cima da moto dele. Mostrou. Aí os repórteres pegaram a moto dele e colocaram, né? A moto não você falou, passou um caminhão em cima da moto, se estraçalhou, né? A moto estava inteira, ele no ar-condicionado só machucou o queixo, e na moto em cima assim estava escrito Jesus. Sabe um milagre de Deus, de Jesus. Com certeza. Isso foi um milagre. Deus o guardou, com certeza. E a reportagem só foi isso, só mostrou isso. Não Deus falou se guardou, ele era com certeza. evangélico nem nada, né? Mas a gente viu a moto de Jesus assim e falou, Deus nossa, o guardou, com certeza. O que vai ter de motoqueiro amanhã comprando adesivo, né? Mas Deus guardou, com certeza. Um pastor essa semana, saindo de moto da igreja, pastor da igreja do Morumbi, saindo de moto da igreja, teve um acidente, não foi tão feliz, né? Ele quebrou, acho que o pulso, os 2 pulsos. Está no hospital, vai passar por uma cirurgia. Eu lembrei
embora eu não possa contar de forma tão positiva, mas... O Daniel viu também, falou que ele machucou o queixo só. Mas é interessante, E né? com pastor? certeza aprendeu a não fazer mais isso, né? Não, mas ele tava no retorno. Ah, ele estava num lugar que podia. Aí ele ia atravessar a pista. Você vai atravessar ela. Aí pegou e... é Deus. Mas tem Tá bom, né? Saiu no lucro ainda. Chegar um caminhão na rodovia. Diriam alguns, olha essa pra ele. Questão do carro, né, hoje, né? Questão do carro. A Silvia estava no cabeleireiro, né? Não sei porque que eu tinha que contar que você estava no cabeleireiro, mas é para justificar. Ele estacionou o carro na ladeira, tudo certo, desceu, foi lá, estava 20 anos, a moça gritou, seu carro está descendo. O carro desceu, mesmo com o freio de mão puxado, algum problema mecânico, ele desceu a ladeira. Mas não aconteceu nada. Ele estacionou numa sombra lá embaixo. Ele desceu de ré agora, né? Uns 100 metros. Quando eu olhei que eu não vi mais o carro na porta do salão, eu dei um pulo, acho que eu fui parar da porta na rua. Ele simplesmente parou. Ele parou no meio da rua. Ele não bateu em nenhum carro, não havia nenhuma criança passando, ou alguém atravessando, nada. E havia pessoas sentadas na calçada. A direção que ele ia era para um bar. Mas ele simplesmente parou. É uma vida alta? É uma vida alta, eu estava querendo dizer. Eu já imaginei o carro, porque é uma rua muito, é uma subida muito alta. E ele desceu de ré. E ele simplesmente parou no meio da rua. Aí subiu uma perua, deu a volta, tudo. E é uma rua residencial e tudo, enfim. A primeira coisa que eu olhei na hora foi o freio de mão. O freio de mão estava puxado, né? Então, para mim, não tem outra explicação. É Deus que levou, porque o carro teria que parar no muro, em cima de alguém, em cima de um carro. Ele parou no meio da rua, travado. Aí eu tirei. Acho que o Senhor dá. É isso, irmãos. Deus abençoe, bom descanso. Deixa eu ver avisos para esse fim de semana. Nós vamos estar aí com a UPA DNA no sábado, lá no Mackenzie. Vamos levar a garotada, vamos ver quantos virão para a gente ir para lá, para esse encontro, Dia Nacional do Adolescente. Federação. A Federação de Homens e Mulheres e Crianças lá no Jardim Eliane. Nosso sarau à noite. Sarau à noite. Nosso sarau à noite. Eu não tenho abertura, e as aulas, saiu um boletim que as aulas